Programa Ponto de Fala. O microfone aberto para a pessoa com deficiência. Ponto de Fala. Programa Ponto de Fala está de volta na programação das rádios Vox Vision, Teletema e Rádio Melodia. E o programa Ponto de Fala de hoje vai conversar com Teco Barbeiro. E eu nem sei se a pronúncia está certa, depois ele vai me corrigir, se é Barbeiro, se é Barbero, mas enfim, é o Teco, que é um pioneiro, é um desbravador. A gente vai entender em que ele é pioneiro, mas é melhor ele se apresentar. Então a gente começa com a apresentação do próprio Teco, dizendo aí um pouquinho das origens, de onde ele é, onde ele mora, contar um pouquinho aí dos detalhes para a gente ficar mais íntimo, tanto eu quanto você, ouvinte do programa Ponto de Fala. Então, me resta agora apenas cumprimentar, inicialmente. Teco, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Muito obrigado, Liberato. É um grande prazer participar com vocês aqui do Ponto de Fala. Obrigado pela oportunidade, para a gente contar um pouquinho aí da nossa história. Então, o meu sobrenome é Barbero, não tem acento, mas a pronúncia é Barbero, origem italiana, e eu moro aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo, e sou, como o Liberato comentou, um dos pioneiros na área da fotografia para pessoa com deficiência visual, eu sou uma pessoa com deficiência visual, já do nascimento, e faço esse trabalho aí que é um pouquinho diferente. Tá joia. Teco, apesar que você é uma pessoa conhecidíssima, uma figura conhecidíssima no meio das pessoas com deficiência, e eu já tinha visto várias postagens tuas em grupo de Facebook, então você é um cidadão bem conhecido. Mas para quem ainda não te conhece, vamos fazer um pouquinho aqui de linha do tempo. Conta aí um pouquinho da tua deficiência, como ela é, em que estágio que ela tá, e você começou aí já a contar um pouquinho, e conta aí como é que foi a tua infância, até chegar na idade escolar, como é que era já a deficiência nessa época, e como foi também o teu convívio com essa deficiência. Bom, então, como eu comentei, a minha deficiência já é congênita. Na verdade, além da deficiência visual, eu tive uma lesão cerebral, Então, quando foi descoberto as coisas, meus pais então começaram a descobrir o que era para ser feito, eu sou ali de 81, então é um período aí remoto, Liberato, que não tinha internet, não tinha nada, Então a pesquisa era tudo muito mais difícil, Então meus pais demoraram ainda, eles já sabiam que eu tinha essa lesão cerebral, mas não sabiam até onde isso poderia comprometer, e demoraram 6 meses para entender a deficiência visual, que foi notada por uma tia minha que falou, minha mãe comentou com ela, minha tia é médica, falou, olha, ele não olha para mim, ele mama aqui, mas não olha para mim. Aí ela, pediatra, falou, então está na hora de levar para um oftalmologista para a gente ver o que tem, E aí então foi descoberta a persistência de vítreo primário, com algumas lesões ali na retina. Então, a minha retina ela é toda cheia de pequenas lesões, o que teoricamente impossibilitaria de ter algum tipo de visão, Mas ninguém sabe como. Os médicos aí, todos que olham, falam, como que tem visão aqui, Mas eu tenho, o que os médicos dizem aí, cerca de 0,05% de visão, mas que faz muita diferença, Então eu sou uma pessoa com baixa visão, para vocês terem uma ideia, eu uso aqui um relógio normal, eu não uso os chamados leitores de tela, para usar aí no tablet ou no celular, mas é uma visão melhor, bem melhor de perto, já quando se fala em longe, aí não, aí ela é bem restrita, tem que ficar próxima aqui, para vocês terem uma ideia, no máximo 1 metro da televisão, por exemplo, para poder conseguir ter alguma visão, E aí,
com essa lesão cerebral, foi feito um trabalho, né? Meus pais descobriram que havia uma clínica no Rio de Janeiro chamada Nossa Senhora da Glória, né? É uma clínica que trabalha com o método Glendoma, é um método americano que desenvolve o potencial do cérebro humano. Então, para a pessoa que tem algum tipo de lesão, esse é um método que tenta desenvolver aquilo que ainda não foi desenvolvido naturalmente. E esse método, então, foi por meio desse que eu comecei a fazer os movimentos que eu ainda não fazia direito, né? Para você ter uma ideia, Liberato, eu fui começar a andar mesmo depois dos 3 anos, né? Engatinhar foi um pouquinho antes disso, então foi todo um processo trabalhado para que eu conseguisse, né, aprender a fazer os movimentos. Isso também não foi só para a parte de movimentação, foi feito também para a parte cerebral, porque eu tinha, por exemplo, uma fala muito boa, desde os 9 meses aí eu já desenvolvi uma boa fala, mas não tinha, por exemplo, bons movimentos nos braços ainda, do jeito que seria o ideal, né, para você ser uma pessoa normal. Então foi feito todo esse trabalho, inclusive também ampliando a parte cognitiva, né? Então, por exemplo, depois que a parte corporal estava acertada, vamos dizer assim, veio a parte de conhecimento. E isso vai muito, esse tipo de tratamento ele é muito importante pela dedicação dos pais, né? Porque é um tratamento extremamente repetitivo. Você imprime no cérebro da criança, ali entre 0 e 7 anos, aquilo que você quer ensinar. E isso é feito por meio de repetição, né? Então, você precisa que os pais que vão fazer esse trabalho em casa, né? Para você ter uma ideia, Liberato, era assim, uma consulta durava uma semana. Então, você ficava uma semana lá na clínica, e aí os pais junto, né? E aí eles entendiam como é que funcionava aquele período de tratamento, e depois de 6 meses retornavam para ver se aquilo teve um efeito prático. Esses pais tinham um tratamento bem complexo, né, técnico? Isso, um tratamento bem complexo que precisa realmente da dedicação dos pais, né? Porque eles faziam em casa daí, né? Você fazia uma semana lá e depois eles tinham que fazer em casa, senão as coisas não caminhavam, né? Não funcionavam. Então, para você ter uma ideia, meu pai gosta muito de eletrônica. Ele construiu uma caixa com lâmpadas de diversas cores para minha mãe ligar essas lâmpadas a qual ela queria, e dentro de um quarto escuro ela ia primeiro, na primeira sessão me falava as cores, e depois na próxima sessão, que durava, eram sessões de 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá? Só que eram 100 por dia, né? Isso era feito várias vezes ao dia para que realmente o cérebro entendesse esse contexto. E aí então, nas próximas sessões eu tinha que dizer, minha mãe ligava a lâmpada lá e eu tinha que dizer que cor que era. E isso foi para as cores, e depois a gente partiu para conhecimentos mais generalizados, né? E aí, na época, né, o pessoal hoje vai achar estranho o que eu vou dizer, na época a gente usava aquelas folhas de cartolina, e foram feitos 5.000, né, pegamos 5.000 pedaços de folha de cartolina, e colamos ou desenhamos, né, tudo que existia na época ali, nos anos 80, no mundo. Então ia desde, por exemplo, mapa dos países, bandeira dos países, tipos de máquina industrial, tipos de, sei lá, avião, helicóptero, passando por animais. Então imagina tudo isso nessas folhas de cartolina. E aí também eram feitas esse mesmo processo de sessões, né, onde minha mãe pegava as folhas, de um lado era a figura, né, desenhada ou colada ali, e atrás estava escrito o que era. E aí a minha mãe lia aquilo, numa sessão ela lia, sei lá, pegava lá umas 5, 6, e lia, passava aquilo para mim, depois na próxima, depois de uma meia hora, sei lá, 1 hora, voltava, e aí eu tinha que dizer, olhando, né, o que era aquilo. E nessa época, Teco, você estava com quantos anos? Entre 3 e 5 anos. Ah, que bacana. Então,
Isso. Bem cedo mesmo foi feito, né? Bem cedo, isso, que é o período realmente ideal para se fazer isso tudo, né? Porque aí você pega a criança sem vícios, né? Ainda mais numa época como aquela, né? E aí você entrou na escola regular, você entrou quando? Isso, só em... deixa eu lembrar o ano aqui, só com de 6 para 7 anos. Eu fui tá. Isso, demorei um pouco, né? Porque realmente foi esperado esse período. E aí, meus pais começaram a bater nas escolas, quem aceitava, né? As escolas que as minhas irmãs estudavam, né? A escola que elas estudavam, não me aceitou. E aí, uma tia minha, uma outra tia... O que eles alegavam, Teco? Que não tinha estrutura para receber uma pessoa com deficiência, né? O que hoje é impensado, né? Hoje, inclusive, não pode isso, né? Você não pode negar. E aí, a minha outra tia, ela era estagiária em um outro colégio. Que lembrança você tem dessa época, Teco? Como é que foi o acolhimento ali, a acolhência do pessoal, dos colegas, da escola? Como é que você lembra disso? Então, foi uma acolhida muito boa, né? Mas, ao mesmo tempo, muita preocupação, porque, por exemplo... foi falado para a turma, olha, vocês estão recebendo um aluno aqui que ele é um pouquinho diferente, ele enxerga bem menos, vocês vão ter que ajudar e tal. E isso foi muito, muito tranquilo, só que eu tenho uma característica em que eu coloco os dedos aqui nos olhos para fixar, né, porque eu também tenho o nistagmo, né? E aí, crianças vendo aquilo, né, achavam muito estranho e começaram a fazer igual. E aí, isso assustou muitos pais. Olha só que coisa incrível, né? Eles começaram a fazer isso em casa, né? E os pais falaram, como assim? Meu filho agora está apertando o olho, porque o colega também aperta. E aí, nossa, a primeira reunião de pais, minha mãe conta que foi uma loucura, né? E aí ela inconscientemente eles estavam ficando próximo de você com isso, né? Isso, pois é, se isso era bom, né? O rapaz lá faz isso e é bom, ele tem que ver mais, né? Então... Então foi muito interessante isso. E aí foi todo um trabalho de explicação, né, para os pais, para os próprios colegas, né, que depois entenderam que não fazia sentido aquilo, né? Eu fazia aquilo porque, né, era uma outra necessidade e eles não precisavam fazer aquilo, né? E assim foi caminhando. Eu tive colegas aí que estudaram 8 anos comigo, né, nessa escola, então já começaram a entender logo. Nos outros anos eu tive que contratar uma auxiliar de classe. E aí, eu lembro que quando ela não ia, por algum motivo, já vinha não, deixa que eu copio isso para você, ou então eu te mando lá, você leva meu caderno para sua casa, alguém copia lá, sabe? Então era bem... Isso para eles, para aquele grupo de crianças que estudou comigo, eu acho que hoje fez muita diferença, porque eles sabem o que é inclusão, porque viram na pele, viram isso acontecer. Isso é muito interessante. Que bacana. E a tua formação superior é de jornalismo, não é isso? Isso. Aí, a princípio, eu não queria jornalismo. Eu estava pensando em fazer idiomas, né? Letras em algum idioma, que eu sempre gostei, né? Desde pequeno, como eu já comentei, sou de origem italiana, então eu estudo italiano desde pequeno. Aí fui me interessando por outros idiomas, menos o inglês, que isso é um caso à parte. Nós vamos falar disso mais à frente, viu? Fica tranquilo que nós vamos falar muito ainda disso aí mais à frente. Pois mas aí eu iria fazer então tradução e intérprete, que eu acho que era uma coisa que eu tinha capacidade para fazer, só que não tinha aqui em Sorocaba, né? Aí era inviável, sair da cidade e tal, ir para São Paulo. Aí então eu fui procurar um profissional da educação que falou, olha, você se comunica bem, você coloca bem as palavras, então por que você não vai fazer jornalismo, né? E eu falei, olha, eu não sei, porque a minha escrita é péssima, né? Eu sempre tive muita dificuldade com a escrita, né? Nossa, os ditados na escola eram um problema, meu Deus do céu, terrível. Mas, e aí o cara falou, olha, mas o jornalismo é muito mais do que isso, né? Eu acho que você devia tentar.
E aí ingressei então, né, no centro, na Universidade Uniso, né, Universidade de Sorocaba. Fui muito bem acolhido, apesar de muito duvidado, né? As pessoas duvidavam muito que uma pessoa com deficiência visual pudesse se formar em jornalismo, sendo que tem muitas matérias que trabalham o audiovisual, né? De onde vinha mais essas dúvidas, Teco? Então, vinha muito da parte de fotografia, da parte de telejornalismo, né? Vinha daí as principais dúvidas, né? Porque como é que o cara vai pegar uma câmera? Como é que o cara vai bater uma foto, né, se não enxerga? Escrever um texto até dá, mas e aí? Né? E eu dizia para todo mundo, eu não sei também, nunca fiz isso, não sei como vai ser. Vai todo mundo descobrir junto, né? A parte escrita também não foi fácil, como eu disse, não era muito bom. Então, muita coisa eu transferi para áudio. Falei, professor, em vez de eu fazer um texto aqui escrito assim, deixa eu gravar um texto, como se fosse para o rádio, né? E assim a gente foi se adaptando, né? Claro que foi importante essa troca entre aquilo que eu sabia que podia fazer e mostrando para professores e coordenadores aquilo que era possível ser feito. Né? Então, foi importante essa flexibilidade, né? Que a universidade me deu, né? Porque não adianta, matéria prática você só sabe na hora, né? Como é que ia ser, né? Verdade. E aí, aqui a gente vai tocar então na questão do pioneirismo teu, do que você desbravou quando tudo era mato ainda, né? Aí o Teco estava na faculdade e formando em jornalismo, e quando é que surgiu essa loucura de um cego, uma pessoa com deficiência fazer fotografia? Porque a gente já entrevistou aqui outros fotógrafos com deficiência visual, e aí eu tenho que nominar aqui o Hélio Baragatti e também o João Maia. E conversando com eles antes da entrevista, eles fizeram o teu nome aqui. Então eles reconhecem que você foi o desbravador disso. Então, como é que surge isso? Você também acabou falando aí que tinha muita dúvida, né, quando se tratava de qualquer coisa na área do visual. E aí, como é que surgiu, então, essa, entre aspas, loucura de uma pessoa com deficiência ir para a fotografia? Pois foi logo no segundo ano de faculdade, porque aí começou as matérias práticas, entre elas estava vindo no segundo semestre, ou seja, né, um ano e meio depois do curso, ia vir a matéria de fotografia, né? E eu não tinha a menor ideia de como eu ia fazer aquilo, enfim, não sabia nada. Só que, de repente, no semestre anterior, chega uma pessoa, um fotógrafo, me procurando, chamado Wellington Kermes. Ele já trabalhou na Folha de São Paulo, já trabalhou no Estado de São Paulo, em outros jornais, né? Já era um fotógrafo consagrado, né? Mas estava fazendo um curso de jornalismo, só que em outro período, né? E aí ele ficou sabendo que tinha um aluno com deficiência visual também fazendo curso, que era eu. E aí, do nada, esse cara chegou para mim e falou assim, eu sou o Wellington e eu estou montando um curso aqui de fotografia para pessoa com deficiência visual, para cego. Eu sei que você não é cego, né? Mas você não quer entrar nesse grupo aí? Eu falei, como assim, meu? Como assim ensinar fotografia para cego? Ele falou, tem um fotógrafo aí chamado Elvin Alvikar, um esloveno aí que eu vi no filme chamado Janela da Alma. Inclusive, esse filme é possível ser encontrado aí no YouTube, não é tão fácil, mas vale a pena esse filme. E o cara é cego lá e fotografa e tal, e eu vi esse filme e pensei, por que se esse cara aprender a fotografar, eu, como fotógrafo, poderia ensinar a minha comunidade aqui, né, de Sorocaba, a fotografar também? Será que dá? Aí ele criou o projeto Outro Olhar, né, Fotografando com o Corpo, foi o projeto que ele criou, procurou a nossa associação aqui de Sorocaba, a ASAC, e tinha lá um pouco mais de 10 pessoas nesse grupo. E aí ele ficou sabendo de mim e falou, o grupo está feito, se você quiser, vai ser daqui 2 sábados, nós vamos começar. Eu falei, não,
Obrigado, cara, mas isso é loucura, meu. Como é que você vai ensinar cego a fotografar? Que sentido faz isso? Tal. Aí veio minha melhor amiga, né? Que hoje, inclusive, ela criou o meu blog. Foi graças a ela, né, Luciana Lopes. Ela falou, olha, eu conheço esse cara aí, ele é bacana, vai lá. Ficou 2 semanas me enchendo o saco. Falei, tá bom, vai. Só pra você parar de falar, eu vou no curso do cara. E aí ele fez um trabalho assim que foi... Ele tirou o mato, montou a fundação e pavimentou e quase construiu o prédio. Porque ele também não sabia como fazer isso. E aí ali foi toda uma descoberta em conjunto. A atual hoje esposa dele é da área da semiótica, né? E falou para ele, olha, por que você não trabalha primeiro o corpo, né? Trabalha com eles o sentido do corpo, os outros sentidos que além da visão. Já que eles não têm a visão, eles têm que usar os outros sentidos do corpo para poder fotografar, né? E assim foi feito. Então ele fez todo esse trabalho de sensibilização do corpo e depois a gente junto foi descobrindo como cada prática poderia ser trabalhada. Mas antes disso tudo, você teve que ensinar para um grupo de pessoas ali, a maioria cegos, que é uma imagem. Para que serve você fotografar se você não vai ver o seu objeto fotografado, né? Então essa foi a primeira grande dificuldade, mais do que as outras, foi essa. Dar um sentido para aquilo. E aí o sentido foi, bom, primeiro que todo mundo enxerga, já que as nossas imagens vão para o nosso cérebro, né? É lá que elas se tornam alguma coisa. Seu olho sozinho não faz nada. Ele vê aquilo, se o seu cérebro não souber que é uma cadeira, não serve para nada. Você só está vendo um negócio ali. E o cego sabe da mesma forma que qualquer outra pessoa, né? Então, se ele forma imagens dentro da mente dele, ele pode formar fotos lá ali também, desde que ele saiba qual é esse conceito, né? Desde que ele entenda que a imagem que ele quer formar precisa caber dentro de uma câmera, né? Esse foi outro desafio. Como ensinar para uma pessoa cega que a imagem que ela está pensando ali, ou aquilo que ela toca, que é do tamanho dela, maior que ela, ou bem menor que ela, vai caber numa imagem de uma câmera fotográfica que ela segura na mão, né? E no então início, Teco, no início, o que mais, assim, a gente sabe que todo início é difícil pela própria natureza das coisas, mas o que mais te incomodava no início era a resistência, às vezes até mesmo de alunos que você ministrava esse curso, ou de resistência também de pessoas da sociedade. O que mais te incomodava no início? Bom, no início era... Bom, tem muitas coisas que ainda persistem, né? Por exemplo, claro, algumas coisas foram evoluindo, como no início a tecnologia era um grande problema, porque eram câmeras com filme, então você tinha que pensar muito antes de fotografar, porque aquilo dava trabalho para revelar e tudo mais, né? Então não era o que como é hoje. Você tem a resistência da pessoa com deficiência, como eu mesmo já fiz, né? Entender esse significado. Hoje é muito mais fácil para a gente explicar isso, né? Mas naquela época era bem difícil. E outra coisa que permanece, porque as pessoas duvidam ainda, é a resistência social, né? Porque as pessoas ainda duvidam que uma pessoa cega, por exemplo, seja capaz de produzir uma foto com qualidade, sem cortar a cabeça, né? Que a imagem que se faz cego fotografando, corta a cabeça, ou corta outra parte, né? E isso a gente tem que desmistificar todo dia, praticamente, né? Então, graças a Deus, hoje a gente tem a internet aí para provar, tem esses encontros que ficam registrados, né? Enfim, os trabalhos sofrem muito, né? Essa resistência social, você acha que ela vai diminuir, mas extinguir ela jamais?
Talvez algum dia, mas acho que a gente não vai ver, não vai estar aqui para ver isso, né? A gente, cada dia que passa, cada ação que a gente faz como essa aqui, é um pontinho para que isso aconteça cada vez menos, né? Cada trabalho que eu sou chamado para fazer é uma ação social que vai mobilizando as pessoas, e isso vai se tornando cada vez mais comum, né? O João Maia fotografar as Paralimpíadas, né, é uma coisa que mexe com a sociedade, né? Querendo ou não, sim, você achando que isso é bom ou não, né? Você fotografar, sei lá, personalidades, como eu tive, por exemplo, a oportunidade de fotografar o Marcos Pontes, entrevistar o Marcos Pontes, o astronauta Marcos Pontes, isso causa um impacto, né? Então, as mídias apoiando, né? Isso traz impacto. Mas ainda tem um tijolinho por vez, né? Isso, é um tijolinho por vez. Cada oportunidade que a gente tem é um tijolinho ali sendo construído. Tá certo. Teco, o tempo aqui, a gente tem esse problema. Quando o papo é bom, o tempo voa. Então aqui a gente vai começando a encerrar aqui o primeiro bloco do programa Ponto de Fala. Porém, para encerrar, a gente precisa de uma música. E a música, quem dá aqui é o convidado. Então tá a teu cargo aí, dar essa música para nós. Qual a música que você gostaria de escutar aqui? Uma música que te agrada? Peça aí que a gente vai colocar na nossa vitrola aqui. Eu gosto muito de música e eu vou fazer aqui uma homenagem para minha avó, a Dona Assunta, que era napolitana, né? Cidade de Nápoles. E ela foi a primeira pessoa da família a ser fotografada, inclusive ser vista na televisão, né? E ela me ensinou uma das canções mais conhecidas aí, que é O Sole Mio, com Luciano Pavarotti, ou com o Roberto Murlo. Vai ser um prazer ouvir. Ótima pedida, então. Então a gente vai para uma pitada aqui de música italiana, que quem já acompanha o Ponto de Fala e me acompanha por aí sabe também da minha ligação com a Itália. Inclusive, no segundo bloco, a gente vai tocar nesse assunto com o Teco, que também tem origens italianas e também vai contar a viagem que ele já fez aí pela Itália, todo o contato com a língua italiana. Então, para você que nos acompanhou até aqui, não perca, então, depois do Sole Mio aí, que vai ter muito mais papo legal aqui com o Teco. Então, a gente volta logo depois dessa lindíssima música italiana. Até mais. Programa Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência é o protagonista. Programa Ponto de Fala tá de volta, depois aí do pedido musical do Teco, que explorou a Itália, e claro que eu não fiquei contrariado em momento algum, isso me agrada muito. E a gente tá nas rádios Teletema, Vox Vision e na Rádio Melodia. Rádio Teletema no Rio Grande do Sul, Rádio Melodia no Rio Grande do Norte e Rádio Vox Vision no coração do Brasil, em Goiás. Então a gente abraça o Brasil de cabo a rabo, de uma ponta a outra. E hoje a gente está conversando com o Teco Barbero. Acho que agora eu acertei o sobrenome dele, que eu estava aqui patinando no sobrenome. E por quê? O sobrenome dele é italiano, e aí a gente às vezes acaba perdendo a pronúncia em alguma sílaba ali mais tônica, menos tônica. E agora, falando já dessa origem italiana, Teco, conta aí então, você falou no primeiro bloco, né, que até no começo aí da tua carreira escolar, de formação, você pensou em ir para a área de idiomas, né? E aí, conta um pouquinho aí dessa tua origem italiana e também da viagem. Acho que, não sei se foi a viagem ou as viagens, você conta aí do teu contato com a Itália, como é que se deu, tudo. Minha ligação com a Itália é forte, né? Desde pequeno, né? Eu entendi qual era a origem, né, da família, né? Porque a minha avó veio da Itália para o Brasil na Segunda Guerra, então ela sempre falou com sotaque, né, diferente, né? E aí logo eu entendi o que era, né? E até comecei a aprender.
Porque em 85, eu tinha ali por volta de 4 anos, foi a primeira viagem que eu fiz para a Itália. Né? E aí fui conhecer os parentes, né? Os irmãos da minha avó e tal, os primos e tal. E aquilo pegou forte, falei, nossa, que legal, né? Olha, outro idioma, o país é bacana. E aí eu pensava muito em como fazer uma viagem sozinho, né? E se um dia eu fizesse uma viagem sozinho, tinha que ser para onde, né? Tinha que ser para a Itália, né? Que era um país que eu já tinha o maior domínio do idioma, né? Isso eu já tinha passado por Estados Unidos também. Os Estados Unidos é um caso à parte, que vale a pena comentar aqui, que a viagem é sempre maravilhosa, né? É sempre maravilhoso você poder viajar. Mas para a pessoa com deficiência, em alguns lugares isso pode se tornar uma coisa difícil. Por incrível que pareça, Liberato, eu fui para a Disney e foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Porque aquele lugar cheio de barulho, cheio de luzes, cheio de gente, quase que eu volto e não consigo escrever mais na linha, que era um processo que eu estava fazendo naquela época, né? Eu tinha 10 anos, eu voltei e não estava conseguindo mais, para você ver o nível que aconteceu, né? Isso causou um trauma no inglês, né? Ainda a ligação muito boa com a Itália, tudo, mas isso causou um trauma. Mas aí o tempo e no passando... caso, deixa eu só aproveitar, no caso que você falou da Disney especificamente, eles não tinham uma assistência assim diferenciada para pessoa com deficiência? Olha, se tinham, meus pais não sabiam, né? Meus pais não falavam inglês também na época, né? Isso foi em 91. Minha avó, inclusive, foi junto e tal. Foi uma viagem de passeio, né? Só que ninguém imaginava o que ia acontecer, né? Ninguém imaginava que ia virar isso tudo. E aí, isso só foi revertido, para você ter uma ideia, Liberato, quando eu fui para a faculdade. Que aí eu entendi né? que se eu queria ser um bom jornalista, o inglês poderia fazer diferença, né? Aí eu tinha ido em 99, a minha tia morava nos Estados Unidos, eu fui para casa dela, não deu certo, a viagem foi maravilhosa, mas eu acabei não ficando. E aí só em 2002, aí sim, eu já tinha um outro entendimento, que eu acabei indo para os Estados Unidos, fiquei um mês e pouco lá, e aí sim eu dei uma deslanchada no inglês, aí já com outra forma de pensamento. E essa viagem você fez sozinho? Não, a viagem sozinho foi em 2003. Ah, tá. A de 2002 eu fui para casa dos meus tios, né? Então não estava sozinho, era uma outra ideia, né? Fiz as aulas em casa também, com uma professora da empresa lá. Foi uma experiência muito boa também, né? Aprendi muito, mas não foi como a de 2003, que aí sim eu acabei fazendo uma viagem de intercâmbio. Então eu fiquei numa casa com outras pessoas de outros países, né? Em Firenze, né? Em Florença, na Itália, numa escola especializada em italiano para estrangeiros, né? E esse foi o maior desafio, né? Porque eu fui totalmente sozinho, nunca tinha ido viajar sozinho, tinha que andar pela cidade, coisa que eu não fazia aqui, né? Aqui eu sempre de carro, né? Meus pais me levam para todo lugar, mas lá não, né? Então foi uma viagem de crescimento e que trouxe aí um desafio grande, né? E aumentou ainda mais, né? A minha ligação com a Itália. Deixa eu abrir um parêntese bem rápido aí nessa história. Você falou de andar sozinho uma das primeiras vezes. Você falou que a tua deficiência você tem, né, um nível de imagem que você consegue perceber. Na rua, Teco, você consegue se locomover sozinho, não precisa de bengala? E como é que funciona? E não sei se você confirma isso, eu tenho essa percepção. Eu sou deficiente total, mas eu sempre falo que o baixa visão, às vezes ele sofre mais preconceito do que o deficiente total da visão. Você tem essa percepção também? Então, se for para andar na rua, assim, sozinho, eu ando, sim, com a bengala,
né? Em lugares que eu conheço, eu não uso. Por exemplo, onde eu trabalho é um campus universitário, então eu não uso ali. Aqui no meu condomínio, não uso, né? Mas em lugares assim de alta movimentação, sim, né? Uso a bengala. Mas mesmo assim não me sinto à vontade, sabe? Porque aí já emendando essa resposta, ainda há muito preconceito, as pessoas não sabem o que é baixa visão. Então, por exemplo, você pode estar numa fila de banco, olhando o celular e segurando a bengala, de repente vem alguém, mas você está aqui, que sacanagem, tô vendo que você está olhando no celular aí, só que você não está reparando que eu quase grudo o celular na minha cara para ver, né? Não é possível que você ache que isso é normal, né? Então, assim, falta um pouco ainda de consciência para as pessoas, né? E a gente está aqui justamente para isso, né? Para ajudar, porque as pessoas entendam que a gente tem hoje, Liberato, quase 5 milhões, no mínimo, aí, de pessoas com baixa visão, contra 500 mil cegos no Brasil, e ninguém sabe que existe baixa visão. É um negócio incrível. Verdade. Isso. E assim, eu costumo dizer que é o preconceito dentro do preconceito, né? Assim, dentro da classe, pessoas com deficiência, existe essa segmentação, né? Porque todo mundo acha que deficiente visual é só o cego, né? O cara que não enxerga, né? E não é isso, né? Tem mais gente nesse universo. E fora que as necessidades são diferentes, né? Então, você não dá para você esperar que um baixa visão use o leitor de tela como pessoa cega, porque é diferente a necessidade. Então, nem tudo que serve para um serve para o outro, né? Mas as pessoas gostam de generalizar, né? Isso Verdade. Que é ruim. A gente tenta, vamos fazer esse papel. Mas vamos voltar para a Itália, que eu atrapalhei aí que você estava falando quando você esteve em Firenze, né, em Florença, e conta aí como é que foi essa experiência. E nessa época você já aproveitou já a tua arte, a fotografia, como é que foi esse passeio? Conta mais aí. Pois quando eu fui para Firenze, eu já tinha feito curso de fotografia, né? Então levei uma câmera fotográfica comigo, uma de filme, só tinha lá 36 filmes, né? Então tinha que tomar muito cuidado, né? Com o que ia fotografar, porque só ia revelar aqui no Brasil. Mas eu já tinha a forma de pensar do fotógrafo, né? Então tudo que é aquilo que eu achar que é realmente importante eu vou registrar, e fiz grandes fotos ali, né? Teco, existe mais um, né? Existe um preconceito, eu já senti isso na pele também, já ouvi isso em sussurros, né? Em gente assim que às vezes não tem coragem de falar claramente, mas você nota que existe. Do tipo, mas o cara não enxerga, ou não enxerga direito, para que ele vai passear em tal lugar, ou para que ele vai viajar para tal cidade, já que ele não vê nada? Então, para o ouvinte nosso que está nos acompanhando, eu sempre digo que a gente tem que falar para fora da nossa bolha. Então, para essa pessoa que tem essa ideia errada, explica aí como é que uma pessoa com deficiência, por onde ela vai fixar ali a viagem dela, que tipo de sensação ela busca. Por exemplo, você fez várias viagens aí, você foi para os Estados Unidos, você viajou na Europa, então claro, a gente que viaja sabe como faz isso, então por onde a gente fixa as coisas. Então conta para quem ainda não está ligado ainda como que é, né, viajar e fazer turismo e passear, apesar que essa tua fase em Firenze não foi um turismo, foi um intercâmbio. Então, quer dizer, ainda assim, para poder fixar coisas e lembranças, que tipo de sensações que você procura que te dá assim, tipo, eu tô lembrando agora dos Estados Unidos ou de Firenze, por onde é que vai essa fixação de pontos e passagens? Cara, você tocou num ponto bastante interessante, porque eu passei por isso aí, né? Porque a escola, ela oferecia passeios ali perto, né? Por exemplo, para os museus, né? Firenze é cheia de museus, você tem ali a região de Campanha, ali, né? Tem as vinícolas, então você tem passeios oferecidos pela escola. Vou usar isso aí como exemplo. E uma pessoa de lá falou assim: você quer ir lá você marcou aqui que quer ir na Pinacoteca, né? Mas lá só tem quadro, você vai ver o quê? Eu falei, eu sei.
mas tem história, você vai contar a história dos quadros, enfim, tem todo um clima. Isso é cultura, eu vou aprender muito. Aí ele falou, entendi. Mesmo que você não vá ver todos os quadros. Eu falei, mesmo que eu não vá ver todos os quadros, né? Então, assim, por isso que a gente fala que a visão ela é um sentido extremamente importante, muito usado, mas ela não é só isso, né? Então, você vai numa pinacoteca dessa, que você sabe que tem quadros ali famosíssimos, de grandes pintores, e que vai ser contada a história desses quadros. Pô, você não vai? Eu vou perder a chance. Quando que eu vou ter outra chance de ir na Pinacoteca de Florença? Não sei, talvez nunca mais voltei até agora. Então, imagina se eu não tivesse ido. Então, assim, começa daí. Hoje, as coisas estão muito mais acessíveis. Então, se fala hoje, nós temos uma amiga em comum aí, que acabou de me relatar que o museu onde ela vai, na cidade de Turim, ele é inteirinho acessível e hoje está se difundindo cada vez mais. Ela escuta a audiodescrição das obras e por aí vai. Então, hoje isso faz todo sentido para a pessoa com deficiência visual ir em lugares assim. Mas não é só isso, você vai para um lugar de campo, você respira um ar diferente, você toca numa construção antiguíssima como o Coliseu. Quantas pessoas têm o privilégio de tocar num tijolo de quase 3.000 anos ali, né? Não é todo dia que você faz isso. Então, as viagens para pessoa com deficiência visual são muito aproveitadas, sim, né? E graças às novas tecnologias, isso está cada vez melhor, né? Precisa evoluir muito, é verdade, né? Principalmente aqui no Brasil, isso precisa evoluir muito, né? Eu vou contar de um projeto bacana sobre isso aí, mais para frente, mas é isso. Hoje faz todo sentido você que tem deficiência visual, faz todo sentido você fazer viagens, porque dá para aproveitar muito. E o que a gente está fazendo aqui agora nesse momento, inclusive, é ajudando nesse processo, que é falando sobre isso, a questão da importância, né? Como você mesmo disse, de fixar sensações e a experiência sensorial. Eu vou dizer uma coisa aqui que é aquela história, o que a gente não tem, a gente não valoriza, mas tudo aquilo que a gente tem, a gente precisa colocar em alta. A visão, às vezes, ela funciona também como algo de distração. Então, às vezes, a visão, para a pessoa que tem a visão, todos os outros sentidos, ela às vezes pode te distrair ali, te desviar de uma sensação que nós que somos deficiente visual, a gente consegue ter uma experiência às vezes bem mais intensa, porque a gente não tem a visão. Então a gente vai se fixar nos odores, nos cheiros, no que produz de som aquele ambiente, na acústica de um ambiente, por exemplo, de um museu, e coisas que quem tem a visão, às vezes, acaba se trai ali só pela visão, porque a visão é algo que te puxa muito, né? Eu, como já enxerguei antes, então eu sei que, às vezes, a visão, ela te leva, inclusive, a ter conceitos errados, porque, às vezes, é aquela história, nem tudo que você vê, nem tudo aquilo que os teus olhos veem é a realidade dos fatos. Às vezes pode ser muito mais que está por trás daquela imagem, e aí a visão já te colocou em outro caminho. Mas, como eu disse, talvez é um egoísmo até meu falar assim, porque como eu não tenho visão, eu prefiro entender desse jeito. Teco, mas Libera, para não perder esse fio da meada que você trouxe aí, ele vai muito de encontro com o que a gente trabalha. Por quê? Porque eu sou procurado por pessoas com visão que querem entender esse processo de fotografia sem visão, e elas saem enxergando a fotografia com outros olhos, com outras partes do corpo, porque nesses processos aí a gente vende as pessoas e faz elas fotografarem sem ver. E para que isso? Para que elas fiquem fotografando sem ver? Não.
para que elas aprendam a valorizar os outros sentidos, como você colocou aí, que o nosso corpo tem, que nos mostram muita coisa, só que são ofuscados pela visão. E aí eles passam a enxergar a fotografia com muito mais atenção. Eu falo para as pessoas, gente, deixem o seu corpo mostrar o que está ao redor de vocês, além do que a visão pode mostrar. E vocês vão ver que a fotografia de vocês vai ficar melhor. E todos, eu não tenho um relato de gente que passou por mim, assim, fazendo workshop, assim, em algumas horinhas ali, e que depois não voltou e falou, cara, você abriu um novo mundo, uma nova maneira do que eu penso a fotografia hoje. Eu não saio clicando, eu torto à direita, aí agora não. Eu paro, penso, analiso. Então, é muito nessa linha. Então, vamos aproveitar, já que você já começou a contar aí como é que é essa experiência, eu queria, de agora até a gente terminar o programa, que você falasse dos teus projetos, dos teus cursos, workshop, tudo, Teco. Então, conta como funciona e já dá também como te encontrar, como é o curso que você ministra, os cursos, né? E também na questão das mídias digitais, como é que faz para te encontrar? Eu sei que você também colabora com o canal no YouTube, então pode ficar à vontade e já começa contando aí como é que encontra o Teco e como é que estão e são esses teus projetos. Então, desde que eu me formei como jornalista, né, e fiz esse curso de fotografia, né, a partir de 2009 eu comecei a ser procurado porque eu fiz a primeira campanha, né, de publicidade feita por uma pessoa com deficiência visual, né, que foi a campanha da ADD, Associação dos Deficientes Desportistas, lá em 2009, né. E aí essa campanha rodou os cinemas aí, um monte de lugar, e aí as pessoas começaram a me convidar para dar palestras relacionando a minha vida com a fotografia e workshops justamente ensinando as técnicas para outras pessoas com e sem deficiência visual, para que elas pudessem fotografar sem usar a visão. Isso foi evoluindo, né? Já faço isso aí desde 2010, 2011 até o momento, né? Eu trabalho também num centro universitário, o Centro Universitário Facens, aqui em Sorocaba, que foi um dos apoiadores de um dos maiores projetos que a gente já fez nessa linha, né? Eu já fiz projeto para o Museu de Arte Contemporânea daqui de Sorocaba, e foi o primeiro projeto deles com fotografia em 3D. Então as pessoas com deficiência visual tocaram na fotografia e sentiram o plano fotográfico. Foi assim incrível esse projeto, né? Teve muita repercussão na época. Quem quiser procurar aí, tá aí nas redes sociais, projeto Olhar Sensível, tá no YouTube, tá lá no Instagram do Max, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, tá lá, né? É um projeto que eu ainda quero retomar ele e levar para outras partes do Brasil e quem sabe do mundo, né? Porque as pessoas com deficiência visual que foram meus alunos nesse projeto, né, eles não só fizeram as artes, como puderam aproveitar tudo que a exposição poderia oferecer, não só para eles, mas para todos que foram visitar. Então, eu ministro esses workshops de fotografia, as palestras, não só relacionadas à fotografia, mas à área da inclusão, palestra motivacional. Participo de vídeos também, alguns projetos muito interessantes também na área da filmagem, né? Eu não sou filmmaker, não faço filmagem, mas faço em parceria com a Michele de Paula, que é a primeira cinegrafista cega do Brasil. Muitos devem conhecer também o trabalho dela. A gente fez vídeos juntos lá na Olhar Diferente, o canal também do YouTube dela. Inclusive ela cobriu a exposição Olhar Sensível, a gente fez junto esse projeto, né? É um outro conceito também muito bacana, vale a pena vocês conhecerem o conceito de filmagem sem o uso da visão, né? Se fotografar é possível, filmar também é. E também atuo na área jornalística, né? Não só fazendo esses vídeos, mas também trabalhando com podcasts, né? Uma coisa que eu aprendi agora no meio desse período que a gente está vivendo,
que era uma coisa bastante possível de se fazer. Faço isso dentro lá da universidade e participo também de alguns podcasts fora, né? Como lá no canal do YouTube e site do Galera Mix, do meu amigo, um abraço para ele lá, o Rogério de Souza, que criou o Galera Mix, e lá faço o programa Dicas de Economia, onde a gente conversa um pouco sobre economia diária, assim, né, dou algumas dicas, e também participo do programa Papo Aberto, que é um programa aí de entrevistas como o nosso aqui, entrevistas variadas, e de vez em quando também dou umas pontinhas lá no Radar Esportivo, né, comentando um pouco sobre o esporte, que é uma área também que me interessa bastante, sou bem atualizado com isso aí. E, enfim, a gente está sempre em busca de projetos novos, né? Enfim, moro aqui em Sorocaba, né? Sou solteiro. Aberto a cartas? Aberto a cartas. E no futebol, o que o Teco gosta? Bom, aqui no Brasil eu sou corintiano, né? Ninguém é perfeito, né, Teco? Bom, o corintiano já está acostumado, né? Ou ama ou é odiado, né? A gente já está acostumado. Mas você sabe que o Corinthians foi uma coisa importante, porque tanto o esporte, né? Ele foi importante para que eu também educasse a minha visão, né? Porque para eu entender o jogo eu precisava ver aquilo, né? Na televisão, né? A única maneira que eu tinha e isso ajudou, foi um dos pilares aí, junto com desenhos na época, né? Eram usados para que eu reconhecesse as coisas, né? Entendesse aquilo que a minha visão estava compreendendo. Então, Corinthians também faz bem para a saúde, então. Faz. Corinthians, olha, eu agradeço também, a gente tem lá no Galera Mix muita conversa com dubladores, né? Sou muito grato aos dubladores, viu? Eles fizeram muita diferença na minha vida, porque era graças às vozes deles que eu assisti muito desenho por aí e me ajudou muito também nessa compreensão daquilo que eu estava enxergando. Então faço registro aí, agradecimento aos dubladores. E é uma arte ainda pouco valorizada dos dubladores, né, no Brasil. Pouquíssimo valorizada. A gente faz as entrevistas com eles lá no Galera Mix e a gente sente isso, e é uma das coisas que a gente quer fazer lá, é ajudar a eles a que o trabalho seja cada vez mais valorizado. Tá certo. Teco, eu ficaria aqui até umas 2-3 horas ainda, mas o pessoal da rádio já está me sinalizando aqui que nós estamos chegando bem no finzinho do programa. E quer deixar então tuas redes sociais, o pessoal quiser te encontrar, quiser fazer contato profissional, ou às vezes até mesmo para uma amizade, quer deixar aí tuas redes? Com certeza, né? Então quem quiser me encontrar, tem o meu blog, tecobarbero.blogspot.com, tem o Facebook, Teco Barbero, tem Instagram, Teco Barbero, Twitter também, Teco Barbero, né? LinkedIn, né? Para fins profissionais está lá, meu perfil, Teco Barbero também, né? Dentro lá do meu blog tem meu WhatsApp, enfim. Então a gente está aí aberto a qualquer tipo de contato, para bater um papo sobre fotografia, outros assuntos, para uma amizade nova, enfim. Estamos aí. Tá certo. Então te prepara aí para a gente se despedir aqui em grande estilo. È stato un piacere, grazie mille. Il piacere è stato mio, grazie mille per l'opportunità. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e tudo de bom. Programa Ponto de Fala. Aqui a pessoa com deficiência é o protagonista.